1 Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete, Sete pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jered. Jered foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Asquemás e de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes, isto é, dos povos de Cush, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cush foram os povos de Seba, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabeteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cush foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes do Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Pactrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Canaã também foi antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus e dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas e dos Amareus e dos Ramateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram dos povos de Amodá, Selef, Hazar-Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Naibote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbael, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedá. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Tema, Omar, Zefo, Gaatã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram os descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi antepassado dos grupos de família de Hori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esban, Itran e Querá. Ezer, que foi antepassado dos grupos de família de Bilas, Aafa e Jactã. Tiza, que foi antepassado dos grupos de família de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha um rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Husam, da região de Temã. Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, na cidade de Masreca. Saul, da cidade de Robote, do rio Eufrates. Baal-Hanã, filho de Aquibor. Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetebel, filha de Metrade e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Geted, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irão. Provérbios capítulo 24. 19. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se afirma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte, e conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados.
Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu amigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar esse seu inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm o futuro, eles são como a luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar. Essas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão as bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas quando você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Apocalipse capítulo 1. Neste livro estão escritas coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados, e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dada a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhe, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês e unido com Jesus. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de uma trombeta, que me disse: escreva no livro que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada com 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver.
tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que vocês puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quando vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comer da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio, porém tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhes dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Eu afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las como uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.